Você tem criptomoedas na Binance, Bybit, KuCoin? Você tem uma carteira de hardware, uma Ledger, uma Trezor e se sente seguro? Você acha que a Receita Federal não sabe o que você faz lá? Que suas operações no exterior são um segredo bem guardado? Eu tenho uma notícia para você e ela não é boa. A festa acabou. E a conta que está chegando pode ser muito, mas muito mais cara do que você imagina. A partir de 1º de julho de 2026, a Receita Federal do Brasil vai ter um sistema de vigilância fiscal tão poderoso e abrangente que vai fazer o Big Brother parecer um reality show amador. Não importa se a sua corretora tem sede no Brasil, nas Ilhas Caimã, em Dubai ou em Singapura. Se ela oferece serviço para brasileiro, se ela fala a sua língua, se ela aceita o seu Pix, ela vai reportar você. E sobre a multa, não estamos falando de uma multa pequena, de um puxão de orelha. Estamos falando de penalidade que podem chegar a 3% do valor de cada operação não declarada. Pense em todas as suas transações, cada compra, cada venda, cada troca. Agora, sobre tudo, calcule o tamanho do prejuízo. Se você não seguir as novas regras à risca, é um valor que pode aniquilar seus lucros e até mesmo uma parte do seu patrimônio. E como você sabe, o Brasil já tem mais de 25 milhões de investidores de cripto. Isso é mais gente do que na Bolsa de Valores. Somos o 5º país do mundo em adoção de cripto, um mercado que movimentou mais de 1,7 trilhão de reais em apenas um ano. Você realmente achou que o leão ia continuar dormindo enquanto essa fortuna toda circulava debaixo do seu nariz? Mas antes de criar qualquer pânico, fica tranquilo, porque neste vídeo eu vou dissecar, linha por linha, a nova lei que eu estou chamando de a malha fina do Satoshi. Eu vou explicar de forma bem simples o que é e o que implica a Instrução Normativa 2291, que criou a temida Decrypto. E o mais importante, eu vou te dar um guia prático, um passo a passo de sobrevivência para você se proteger e não entregar seu patrimônio em multas para o governo. Se você tem um único Satoshi de Bitcoin, se você já comprou uma meme-coin de brincadeira, se você tem uma fortuna em Ethereum, este vídeo é o mais importante que você vai assistir este ano. Fica comigo até o final, porque cada minuto que você investir aqui pode te economizar milhares ou até milhões de reais no futuro. Mas antes da gente mergulhar fundo nessa história, deixa eu te pedir uma coisa essencial. Se você quer proteger seus investimentos e dominar as regras do jogo, já deixa seu like neste vídeo. É um clique para você, mas para o YouTube é um sinal de que este conteúdo é relevante e precisa ser mostrado para mais pessoas. Se inscreve no canal e, o mais importante, ativa o sininho com todas as notificações, porque o nosso compromisso aqui é trazer a informação que realmente importa, a informação que protege o seu bolso. Então, respira fundo e vamos lá. Para entender o tamanho do terremoto que a nova regra causa, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o longínquo ano de 2019. Naquela época, o mercado cripto era um verdadeiro velho oeste digital. E foi aí que a Receita publicou duas instruções normativas, a 1888 em maio e a 1899 em julho. Na época, foi um marco. Foi o primeiro xerife que chegou na cidade. A primeira vez que a Receita disse, ok, eu tô de olho nesse mercado de cripto. Essa regra antiga, que valeu até 25, funciona de uma forma que hoje parece quase ingênua. Ela basicamente dividiu o mundo em dois. As exchanges brasileiras, corretoras com CNPJ no Brasil, com o mercado Bitcoin e Foxbit, elas foram obrigadas a se tornarem informantes da Receita. A cada mês, eles precisavam enviar um relatório detalhado com todas as operações de todos os seus clientes, sem exceção. E o resto do mundo. Aqui entrava tudo mais. Exchanges estrangeiras como Binance, Bybit, KuCoin, operações de pessoas para pessoas, os famosos peer-to-peer, e as finanças descentralizadas. Para todo esse universo, a obrigação de declarar era sua, do investidor. Se você, somando todas as suas operações neste resto de mundo, movimentasse mais de 30 mil reais em um único mês, você mesmo tinha que ir lá na Receita, preencher um formulário confessando suas operações. Qual era o problema óbvio disso? A fiscalização era baseada na confiança, na sua boa vontade. Era um sistema com uma peneira cheia de buracos. Entenda da seguinte forma, imagine que o governo quer controlar o consumo de açúcar no país. Com a regra antiga, ele obrigou todos os supermercados brasileiros, exchanges nacionais, a instalar câmera na prateleira de açúcar e enviar a filmagem de quem comprava para o Ministério da Saúde. E aí a pergunta que surge é, mas e as docerias de bairro? E os importadores? E o açúcar que você comprava direto do produtor? Para esses a regra era, se você consumir mais de 30 quilos de açúcar por mês, por favor, preencha esse formulário e nos informes para que possamos te mandar uma cartilha sobre diabetes. Quantas pessoas você acha que faziam isso? Pois é, o resultado foi uma migração em massa. Os investidores brasileiros buscando mais opções, taxas menores e sim, mais privacidade, correram para as docerias importadas, as exchanges estrangeiras. E os números provam isso de forma avassaladora.
Um estudo da Hashdex e da Coinbase revelou que temos 25 milhões de investidores em cripto no Brasil. Isso é, 2,5 vezes mais do que os 10 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. Somos uma potência cripto. Mas para onde foi esse dinheiro? Um relatório da Chain Analysis mostrou que entre junho de 2024 e junho de 2025, o Brasil transacionou 319 bilhões de dólares. Isso dá mais que 1,7 trilhão de reais. É mais do que a economia de muitos países. E o dado mais chocante, a fumaça que sinalizou o incêndio para a Receita, foi isso aqui. 90% desse volume todo foi em stablecoins, as moedas pareadas em dólar, como o USDT e o USDC. As stablecoins são as pontes, as rodovias que conectam o sistema financeiro brasileiro com o ecossistema cripto global. Era por ali que o dinheiro estava fluindo para longe dos olhos do leão. O recado para a Receita Federal era claro. A maior parte do jogo estava acontecendo fora do seu campo de visão. A festa estava boa demais e o leão finalmente acordou. E ele não veio para brincar, ele veio para construir uma jaula. Então, em 14 de novembro de 2025, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2291. Guarda esse número. Ela entra em vigor plenamente em 1º de julho de 2026 e muda o jogo de uma forma que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Primeiro, ela cria a Decrypto, a nova declaração de criptoativos. Mas não se engane pelo nome. Isso não é só um formulário novo com um layout diferente. É um ecossistema de vigilância fiscal completo, global e integrado. Vamos voltar à nossa analogia de controle de açúcar. O que a Receita fez não foi apenas colocar câmeras nas docerias de bairro. Ela foi muito além. Ela convocou uma reunião mundial de ministérios da saúde. Nessa reunião, ela propôs um acordo. E o nome desse acordo é CARF. Significa Crypto Asset Reporting Framework. Em português, é a estrutura de reporte de criptoativos. Esse é um acordo global, costurado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é basicamente o clube dos países desenvolvidos e organizados. O que o CARF faz é genial e também assustador. Ele cria um padrão único, uma linguagem universal para que todos os países signatários coletem as mesmas informações sobre transações de criptoativos. E aqui vem o pulo do gato. Eles se comprometem a trocar essas informações automaticamente entre si. Para você entender o poder disso, vamos pensar em outro sistema que já existe, o FATCA. É um acordo americano que obriga bancos do mundo inteiro a informar o governo dos Estados Unidos sobre contas de cidadãos americanos. Se você, com cidadania americana, abrir uma conta no Itaú, o Itaú é obrigado a contar para o Tio Sam. O CARF é o FATCA para o mundo cripto, só que também multilateral. Pra você ter uma ideia, mais de 70 países, incluindo toda a União Europeia, Reino Unido, Canadá, Japão e até mesmo paraísos fiscais como Ilhas Caimã, Panamá e Singapura, já se comprometeram a implementar o CARF. A troca de informações está prevista para começar em 2027. E o que isso significa na prática? Fica tranquilo que eu vou desenhar. Pega só esse exemplo aqui. Se você, brasileiro, com seu CPF, abrir uma conta em uma corretora, por exemplo, em Portugal, comprar um Ethereum, o governo português vai coletar seus dados, nome, endereço, CPF, e uma vez por ano vai enviar um relatório para a Receita Federal no Brasil dizendo: o João da Silva, CPF número tal, residente na rua X, comprou um Ether no dia Y e agora tem saldo de Z na corretora lusitana. O mesmo vai acontecer se você operar na Alemanha, na Austrália, no Canadá. O cerco se fechou em escala global. A era de usar contas no exterior para fugir do fisco, que já estava difícil para contas bancárias, agora oficialmente acabou para os criptoativos. E a Decrypto, a nova declaração brasileira, já foi construída seguindo exatamente o padrão CARF. Ela é a porta de entrada, o software que a Receita vai usar para receber e processar toda essa montanha de dados que vai vir do exterior, cruzando com as informações que eles já têm aqui. E agora eu te pergunto, isso aqui tá fazendo sentido para você? A dimensão da mudança é gigantesca e ainda vamos ver diversas consequências disso. Se você está gostando da explicação e quer que mais pessoas entendam o que está por vir, clica no botão de like. Isso ajuda muito o nosso canal a levar essa informação para quem precisa. E comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar do CARF? Você imaginava que esse nível de cooperação internacional existia? Comenta, que eu quero saber o nível de conhecimento de vocês sobre isso. Beleza, o CARF é o futuro. A troca automática de informações começa em 2027. É o plano de longo prazo.
Mas a Receita Federal Brasileira, conhecida por sua impaciência e eficiência arrecadatória, foi mais esperta. Ela não quis esperar. E aqui está a mudança mais brutal, mais imediata e que vai pegar 99% dos investidores de surpresa. A nova instrução normativa, no seu artigo 5º, redefine de forma genial o que é prestar serviço de ativos digitais no Brasil. E essa redefinição é um golpe de mestre jurídico e fiscal. Até hoje, uma exchange só era considerada brasileira para fim de declaração se tivesse um CNPJ aqui. Agora, esqueça isso. A partir do dia 1º de julho de 2026, uma exchange estrangeira sem nenhum escritório no Brasil será obrigada a entregar a Decrypto com todos os dados dos seus clientes brasileiros, se ela cumprir pelo menos um dos seguintes critérios. Vamos analisar um por um com calma, porque é aqui que a coisa aperta. Critério número 1. Utilizar um domínio de internet.br. Esse é o mais óbvio. Se a exchange tem um site nomedexchange.com.br, ela está automaticamente enquadrada. Simples assim. Critério número 2. Ter um acordo comercial com uma empresa brasileira para receber fundos. Essa é a bala de prata. Sabe quando você quer depositar reais na sua conta na Binance? Você não faz um Pix direto para a Binance. Você faz um Pix para uma empresa intermediária, uma payment provider com CNPJ no Brasil, que então acredita o valor na sua conta lá fora. Bingo! Para a Receita, esse contrato entre a Binance e a empresa de pagamentos é a prova que ela está operando aqui. A ponte que a Exchange construiu para facilitar a sua vida é a mesma ponte que a Receita vai usar para fiscalizá-la. Critério 3. Indicar uma entidade no Brasil para intermediar saques ou aceitar pagamentos em reais. É basicamente o mesmo princípio do critério 2, mas focando na experiência do usuário. A Exchange te oferece a facilidade de depositar e sacar em reais via Pix, de forma rápida e barata. E ela está, para todos os efeitos legais, operando no Brasil e será obrigada a reportar suas operações. Critério número 4. Realizar publicidade claramente dirigida a residentes no Brasil. Esse é o critério mais subjetivo e abrangente. Viu um anúncio da Bybit no YouTube, em português, antes deste vídeo? Viu um post patrocinado da KuCoin no seu Instagram? Viu um influenciador brasileiro famoso com camisa de uma exchange dizendo "abra sua conta pelo meu link"? Tudo isso caracteriza publicidade dirigida. A Receita está dizendo: se você está gastando dinheiro para atrair o cliente brasileiro, você está no meu jogo e vai seguir as minhas regras. Agora pensa um pouco. Para refletir. Qual grande exchange estrangeira que atende brasileiros não se encaixa em pelo menos um, se não todos, esses critérios? Para mim, nenhum. Todas elas, sem exceção, usam Pix como a principal porta de entrada e saída de recursos e fazem marketing pesado em português para o nosso mercado. Vamos à analogia final, a mais importante de todas. Imagine que sua conta na Binance é uma casa alugada em uma ilha paradisíaca. Antes, você morava lá e o dono da casa, a Binance, não tinha nenhuma obrigação de contar para o governo brasileiro que você era inquilino. A obrigação de declarar era sua, e se você não fizesse, a chance de ser pego era mínima. Agora, a Receita Federal pegou um barco, foi até a ilha, bateu na porta do dono da casa e disse: escuta aqui, seu inquilino é brasileiro, ele paga o aluguel usando o sistema bancário brasileiro, o Pix, e você colocou um anúncio no jornal do bairro dele para ele alugar essa casa. Então, a partir de hoje, você vai me entregar um relatório mensal com tudo o que ele faz aí dentro. Cada móvel que ele compra, cada visita que ele recebe, eu quero saber tudo. Se você não fizer isso, eu vou te proibir de alugar para brasileiros e te aplicar uma multa gigantesca. É exatamente isso que está acontecendo. A Binance, a Bybit, a KuCoin e todas as outras serão obrigadas a se tornarem dedos duros para a Receita Federal do Brasil. Elas terão que enviar mensalmente um relatório detalhando todas as suas operações. A escolha para elas vai ser bem simples. Ou colaboram ou perdem acesso ao 5º maior mercado de cripto do mundo. Isso aqui, pessoal, corrige o que os especialistas chamam de assimetria regulatória. Antes, o mercado Bitcoin e outras exchanges nacionais tinham a obrigação de reportar o que as colocava em desvantagem competitiva. Agora, a regra é a mesma para todos que querem acessar o gigantesco mercado brasileiro de 25 milhões de investidores. O santuário acabou. Não existe mais lá fora para a Receita. Tá tudo dentro de casa. Agora que você entendeu que o Leão vai receber as informações de praticamente todas as fontes, a pergunta é: quais informações? E quem, no final das contas, precisa se preocupar e agir? Vamos dividir o universo de investidores em 2 grandes grupos para simplificar. Grupo 1, um investidor de corretora, a grande maioria. Este é você, se você só opera em exchanges, sejam elas brasileiras como o mercado Bitcoin ou estrangeiras que atendem no Brasil, como o Binance e Bybit. Se você está nesse grupo, a sua vida é relativamente mais fácil, mas a sua atenção precisa ser redobrada. A obrigação principal de preencher e enviar a Decrypto mensalmente é da exchange. É ela quem vai fazer o trabalho sujo. Ela vai informar a Receita.
toda compra e venda, a data, o valor, quantidade e o criptoativo negociado. Toda permuta, trocou Bitcoin por Ethereum, a Receita vai saber o valor e a data. Toda transferência, essa é uma grande novidade. Recebeu um airdrop? A exchange vai informar. Colocou suas moedas em stake para render juros? A exchange vai informar o valor que você recebeu de recompensa. Fez um empréstimo usando cripto como garantia? Informado. Usou seu cartão da exchange para pagar um café com cripto? Informado. Até as suas perdas. Se você perdeu acesso a uma carteira ou um ativo se foi, qualquer motivo que seja, isso também é uma operação a ser informada pela exchange, óbvio, se ela tiver como saber disso e ocorrer dentro da exchange. E para fechar o caixão, no final do ano, a exchange ainda vai mandar o seu saldo consolidado de cada criptoativo e do seu saldo em reais em 31 de dezembro. Ótimo, beleza. Você pode até pensar, a corretora faz tudo, não precisa me preocupar. O que sobra para você é a parte mais crítica, a sua declaração anual de imposto de renda. Com a Receita tendo todos esses dados em mãos, o cruzamento será automático e implacável. O supercomputador da Receita, chamado T-Rex, é isso mesmo, T-Rex, vai comparar o que a exchange disse que você movimentou com o que você declarou de patrimônio e renda. Se o seu patrimônio em cripto cresceu R$100 mil em um ano e você não declarou o ganho de capital correspondente e não pagou o imposto devido, a chance de cair na malha fina é de praticamente 100%. A notificação vai chegar na sua casa ou no seu ECAC. Vamos ao grupo 2, o desbravador. Aqui a coisa fica mais complexa. Se você opera em plataformas de finanças descentralizadas, como Uniswap ou Aave, se você faz compras e vendas diretamente com outra pessoa, peer-to-peer, sem usar uma exchange como intermediário, ou se usa uma corretora realmente exótica que não tem nenhuma ligação com o Brasil, a responsabilidade continua sendo 100% sua. É você quem vai ter que mensalmente preencher e enviar a Decrypto. Mas atenção, a regra mudou um pouco. E dessa vez mudou até para melhor. Antes, o limite que te obrigava a declarar era de R$30 mil por mês. Agora, a obrigação de declarar só existe se o conjunto das suas operações em um único mês ultrapassar R$35 mil. É um pequeno alívio, mas não se engane. R$35 mil não é o lucro, é o volume total movimentado. Vamos entender por um exemplo. Em um mês, você comprou R$18 mil em Bitcoin via P2P, vendeu 10 mil em Ethereum numa DEX e trocou R$8 mil de um altcoin por outro. Somando tudo, 18 mais 10 mais 8, R$36 mil. Pronto, você ultrapassou o limite e está obrigado a declarar todas as operações daquele mês. E o que você precisa declarar? Basicamente, as mesmas informações que a exchange declararia, incluindo, se possível, CPF ou CNPJ da contraparte na operação. Mas se bem que a gente sabe que na questão de DeFi não existe nem CPF nem CNPJ. Mas voltando, a Receita também ampliou o rol de operações que precisam ser declaradas. Antes, muita coisa entrava na caixinha genérica de outras. Agora a norma especifica claramente que você precisa declarar rendimentos de staking, de mineração, de empréstimos tomados e concedidos e até perdas involuntárias, por exemplo, se você foi hackeado. A gente está entrando agora na parte mais prática e densa do vídeo. Se você está com a gente até aqui, é porque o assunto é sério e você está comprometido em fazer a coisa certa. Então me ajuda a te ajudar. Compartilhe esse vídeo agora no seu grupo de WhatsApp, no Telegram de amigos que investem em cripto. Um simples compartilhamento pode evitar que alguém que você conhece pague uma multa pesadíssima por pura desinformação. Vamos espalhar esse conhecimento. Dito isso, vamos falar da parte que dói no bolso. A parte que faz todo o resto importar. O que acontece se você ignorar tudo isso? Se não declarar errado ou fora do prazo. A Instrução Normativa 2291 é brutalmente clara no seu artigo 13. As multas são pesadas e foram desenhadas para desestimular qualquer tentativa de drible no sistema. Vamos separar as penalidades para a pessoa física, que é o caso da maioria de nós, para você entender o tamanho do risco. Número 1. Multa por atraso. Se você se enquadra no grupo 2 e opera mais de 35 mil fora de exchanges reportantes e perdeu o prazo de entrega do Decrypto, a multa é de R$100 por mês de atraso. Parece pouco? Se você esquecer por um ano, já são 1.200 de multa. Talvez mais do que o lucro que você teve nessas operações. Segundo, multa por informações erradas, incompletas ou omitidas. É aqui que o leão morde de verdade. Se você entregar a declaração com informações incorretas, incompletas ou pior, esquecer de alguma operação, a multa é de 1,5% do valor da operação. Vamos a um exemplo prático com o personagem João. Em agosto de 26, o João, um entusiasta de DeFi, fez as seguintes operações. Comprou R$25 mil em Ethereum em uma DEX, fez um swap, que é aquela permuta, troca de um ativo por outro, de R$15 mil de Ethereum por uma altcoin da moda e vendeu R$10 mil em Bitcoin que tinha em uma carteira fria para um amigo via peer-to-peer
o P2P. O volume total do João foi de 50 mil. Ele era obrigado a declarar. Mas na correria ele declarou a compra e a venda, mas esqueceu de declarar o swap de 15 mil reais. Em 2028, a Receita, cruzando dados, percebe a inconsistência. A multa para o João será de 1,5% sobre os 15 mil omitidos, o que dá R$ 225 reais. Só isso? Pode pensar. Mas agora imagine que o João é um trader mais ativo. Imagine que ele fez 10 operações como essa por mês e esquece de declarar metade delas. A multa mensal já pularia para mais de R$ 1.000. Em um ano, estamos falando de mais de R$ 10 mil em multas. Fora os juros, a soma dessas pequenas multas pode virar uma bola de neve e consumir uma parte significativa dos seus lucros ou até do seu principal. E para as pessoas jurídicas, para as empresas, a situação é catastrófica. A multa por informações incorretas sobe para 3% do valor da operação com um piso de R$ 100 reais. E a multa por atraso vai de R$ 500 reais a R$ 1.500 por mês. E o pior de tudo, se a Receita Federal, ao analisar suas operações, encontrar indícios de crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de patrimônio, ela é obrigada, por lei, a enviar um relatório de indício de crime para o Ministério Público Federal. Aí o problema deixa de ser apenas financeiro e passa a ser criminal. Você sai da esfera do contador e entra na esfera do advogado criminalista. E acredite, você não quer isso. O recado é um só. A margem para erro, para o jeitinho, para o esquecimento, já era. A Receita Federal agora tem as ferramentas, os dados e a lei ao seu lado. Tentar ser mais esperto que o sistema se tornou um jogo de altíssimo risco e baixíssima probabilidade de sucesso. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? O Brasil escolheu um caminho sem volta, um caminho de regulação pesada, que privilegia a segurança e a fiscalização em detrimento do anonimato e da liberdade que marcaram o início do mercado cripto. É o fim da era romântica e o início da era da conformidade fiscal. O velho oeste digital ganhou leis, xerife e também juízes. Para o investidor, isso é bom ou ruim? A resposta honesta é: depende do seu perfil e da sua capacidade de adaptação. Vamos entender o lado positivo. Mais segurança. Com regras claras e exchanges fiscalizadas, o mercado se torna menos propenso a fraudes e golpes. A chance de uma nova FTX no Brasil diminui drasticamente. Atração de capital institucional, grandes fundos de investimento, family offices e investidores conservadores se sentem mais seguros para entrar no mercado. Isso pode trazer mais liquidez, estabilidade e valorização no longo prazo. Regras iguais para todos. Acaba a concorrência desleal em entes nacionais, que sempre tiveram que reportar, e as estrangeiras. O campo de jogo agora está nivelado. O lado negativo, fim da privacidade. Suas operações vão ser monitoradas de perto. A ideia de cripto como dinheiro anônimo e incensurável sofre um duro golpe no Brasil. Aumento de burocracia. A carga de declarações e a necessidade de controle se torna muito maior, especialmente para quem opera DeFi e P2P. Risco constante de multas. Qualquer descuido, qualquer erro na sua organização pode custar caro. Então, a pergunta que fica, o que você faz agora para se preparar? Eu vou chamar isso aqui de guia de sobrevivência na nova era cripto. Passo 1. Se organiza, cara. Imediatamente. Não espera 2026. Comece a registrar todas as suas operações a partir de hoje. Use a planilha do Google Sheets, um Excel ou considere usar um software de imposto de renda para cripto. Aqui embaixo eu deixei o link de 2 softwares para isso, que eu e os meus clientes usamos. Aproveita que os links já vêm com desconto aplicado. Anota: data, tipo da operação, compra, venda, permuta, stake, o criptoativo, quantidade, valor em reais e a exchange ou plataforma utilizada. Quando a regra entrar em vigor, você já vai ter o hábito e todos os dados organizados. Passo 2. Centralize se fizer sentido para você. Se você não é um trader profissional e só quer ter uma exposição a cripto, talvez faça sentido simplificar sua vida. Centralizar suas operações em uma ou 2 grandes exchanges que vão fazer o reporte para você diminui drasticamente a sua chance de errar na declaração manual. Passo número 3. Faça um diagnóstico da sua situação. Seja honesto com você mesmo. Você opera em DeFi? Faz muito P2P? Seu volume mensal ultrapassa os R$ 35 mil? Entenda em qual grupo de declarante você se encaixa para saber exatamente quais são suas obrigações. Não se baseie em achismo. Passo 4. Busque ajuda profissional qualificada. Se você tem um volume grande de operações, um patrimônio considerável ou simplesmente se sente perdido, não hesite em contratar um contador especializado em criptoativos. Aqui na Bush Research, nós podemos indicar a Carvalho Borges Araújo para esse tipo de trabalho mais próximo. Deixei o link aqui na descrição. Não é o contador do seu bairro que faz imposto de renda de assalariado. Tem que ser alguém que entende de blockchain, de DeFi, de stake. O custo da consultoria certamente vai ser menor do que a multa que você eventualmente tenha que pagar para a Receita. Passo número 5. Considere regularizar o passado. Se você tem operações passadas não declaradas, o tempo está correndo. Agora é hora de procurar um profissional e avaliar a possibilidade de uma denúncia espontânea. Isso significa se autodenunciar para a Receita
e pagar os impostos devidos com juros, mas antes de qualquer procedimento de fiscalização. Isso pode te livrar de multas pesadas. É uma decisão complexa que precisa ser analisada caso a caso com um especialista. O cerco se fechou, mas para um investidor organizado, disciplinado e bem informado, isso não é o fim do mundo. É apenas o começo de uma nova fase, mais madura, mais séria e mais integrada do mercado de criptoativos no Brasil. Olha, eu sei que foi uma maratona de informações, mas era absolutamente necessário. Meu objetivo aqui foi te dar um mapa completo e honesto do novo território que a gente está pisando. Se este vídeo te ajudou a entender o cenário e a se preparar, a melhor forma de me agradecer e de apoiar o nosso trabalho é se inscrevendo no canal e deixando seu like. E agora eu quero ouvir você. Qual a sua maior preocupação com essa nova regra? É a perda de privacidade? O medo das multas? A complexidade da declaração? Deixe seu comentário aqui embaixo e eu leio todas as suas dúvidas. São combustível para os nossos próximos vídeos. Obrigado por ficar comigo até aqui, continue estudando, invista com consciência e até a próxima.